Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Caríssimos e amados irmãos, paz e bênção a todos vocês, que Deus os abençoe. Invoquemos o Espírito Santo, ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos 7, de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós ouvimos hoje nesse Evangelho, começando o capítulo 7 de São Marcos, nessa primeira parte, Jesus toca num problema muito vivo, do valor da tradição oral. A tradição oral é aquilo que era, já a própria palavra já diz, transmitido de boca em boca. E declara, antes de tudo, que tal tradição apresentada pelos escribas, como de origem divina, é ao contrário, de origem humana. São mandamentos não de Deus, mas mandamentos humanos. E, portanto, não pode ser imposta como de origem divina. Aquilo que é de Deus, irmãos, por exemplo, os mandamentos de Deus são vindos de Deus, são divinos. Não são mandamentos humanos, mas nós podemos desvirtuar os mandamentos, abandonar os mandamentos de Deus para seguir tradições humanas. E corremos sempre esse risco de abandonar a palavra divina, que essa deve ser respeitada e deve ser cumprida, porque é lei divina que Deus estabeleceu para nós, e nós seguirmos as leis somente humanas, sem nos importarmos primeiro com a lei de Deus, com as coisas de Deus. Por isso que Jesus hoje entra em conflito com esses fariseus, porque são coisas humanas, comer sem lavar as mãos,
como Jesus fazia, come só depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Isso aqui é tradição oral, aquilo que é passado de boca em boca, que são normas higiênicas e nada tem a ver com um mandamento divino. E aqui, honrar pai e mãe, esse é mandamento de Deus. Agora, eles anulavam os mandamentos de Deus para fazer aquilo que lhes convinha. E Jesus declara, antes de tudo, que tal tradição apresentada pelos escribas, como eu disse, é de origem humana. Não pode ser imposta como origem divina. E adverte depois contra os fariseus, cuja observância é, além de tudo, puramente exterior. Este povo honra-me com os lábios, mas o que agrada a Deus é o coração. E Jesus depois passa ao contra-ataque, acusando seus adversários como uma frase genérica, e como exemplo a prática do Corban, que era uma oferta sagrada, mas de preferi-la antepô-la à própria lei de Deus. Por isso Jesus vem aboli-la também como preceito humano, sempre que é contrário à lei de Deus. Tudo que é contrário à lei de Deus é abolido por Jesus, mas aquilo que é essencial da lei, Jesus não vai contra a lei. Jesus não anulou a lei divina de forma nenhuma. Jesus orientou o lugar da lei e o lugar com que a palavra, a lei de Deus, os mandamentos, devem ocupar a nossa vida, irmãos. Você conhece os mandamentos de Deus? Você ensina os mandamentos de Deus? Nós ensinamos nossos filhos, nossos netos, nós ensinamos às pessoas os mandamentos de Deus ou achamos que já caíram de moda ensinar os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus? Isso é a origem divina. Isso não mudou. E nem Jesus os aboliu. Jesus os levou à perfeição, os 10 mandamentos, mas não os aboliu. O importante é segui-lo, seguir essa lei de Deus, essa lei divina, essa lei que foi nos dada pelo Espírito Santo, cravada não em tábuas de pedra, como diz Paulo aos Coríntios, mas escrita em nossos corações com o sangue de Cristo. Foi escrito no nosso coração o que Deus deseja de nós: colocar o seu amor, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, para que nós possamos nos dobrar diante de Deus e fazer a sua santa vontade. E a vontade do Pai é que nós creamos no seu Filho Jesus e aceitemos Jesus e possamos ouvir Jesus e ouvi-lo por meio da sua igreja, que é seu corpo. Obedientes à igreja. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora de Lourdes, cuja memória hoje celebramos, abençoe-nos, que ela traga cura para todos os enfermos, as curas da mente, as curas da alma, as curas do corpo, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.